Oi, turma, como vão? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma videoaula? Vamos lá? Hoje, na disciplina de Geografia, nós vamos continuar aí o assunto, seguindo o assunto, né? Sobre as cidades, sobre a parte urbana, a parte rural. E o tema é as interações entre o rural e o urbano. Então, é de um assunto que a professora já vem falando, como que a parte rural interage com a parte urbana. Que vínculos que essas partes têm? Vamos aprender? Além das ligações existentes entre as cidades, há também as ligações entre o meio urbano e o rural, de um mesmo município e também de municípios diferentes. Essas interligações ocorrem de diversos modos, de várias maneiras. Um dos mais evidentes é a troca entre os produtos produzidos nas áreas rurais, né, da agropecuária e da agroindústria, e os produtos e atividades que predominam nas áreas urbanas. Ou seja, neste primeiro parágrafo, ele está falando o seguinte: aqueles produtos que são produzidos dia a dia, diariamente, lá na parte rural, ele vem para a parte urbana, certo? E a atividade urbana tem um vínculo lá com aquela parte rural que nós vamos ver nesse pedaço agora. É muito comum o campo abastecer as populações das cidades com hortaliças, frutas e grãos. Nas cidades existem centros de abastecimento que recebem alimentos vindos lá da zona rural todos os dias. Esses alimentos são distribuídos para os pontos de vendas que existem nos bairros e assim permitem que as populações lá da parte urbana sempre tenham alimentos frescos para a compra, mesmo sem terem plantações. Além dos alimentos, o campo abastece a cidade com outras matérias-primas, como os metais provenientes da mineração. O que este parágrafo quis nos dizer? Bom, primeiro ele coloca que o campo abastece a cidade. É assim que a cidade acaba se desenvolvendo também, caminhando. Então, são as coisas do campo, como hortaliças, frutas e grãos, que a população da cidade também consome, né? Então, tudo aquilo que é produzido lá na área rural não é só a população rural que consome. Aquilo vem para a parte urbana também, para a população urbana consumir também, certo? E é isso que o campo faz. Ele manda essas comidas, né, verduras, legumes, esses alimentos para a parte urbana fazer a sua compra. Mesmo e a parte urbana obtém esse tipo de alimento sem ter plantação, porque isso está lá na parte rural, certo? Aqui na última linha, além dos alimentos, o campo abastece a cidade com outras matérias-primas. Guardem bem essa palavra, matéria-prima, como metais que vêm da mineração, tá? Bom, então aqui tem esse exemplo de tudo que a professora falou. Os alimentos, todos esses daqui, ó, foram produzidos lá na área rural e chegam na cidade. Aqui nessa foto tem um centro de distribuição grande em Campo Grande, no Mato Grosso. Aqui em São Paulo, também nós podemos dar exemplo que tem o Mercadão, nessa parte que recebe aí
esses alimentos da zona rural e a parte urbana utiliza desses alimentos, vai para os mercados e a população urbana compra. Outro exemplo dessa interdependência, né, que elas têm essa ligação, uma depende da outra, entre o campo e a cidade, é a presença de máquinas agrícolas no campo. Pois é, como que o campo consegue ter uma máquina agrícola? Não foi plantada, né, pessoal? Justamente os maquinários são projetados e produzidos no meio urbano e foi para a parte rural. Para a parte rural, aumentar a produtividade, aumentar a produção de alimentos. Esses alimentos vão para onde? Para a área urbana. Então, é uma ligação, é um circuito, vamos chamar assim, né? De realmente uma contribuir com a outra, uma estar ligada à outra. Então, aquele maquinário que está lá no campo, ele não nasceu no campo, ele saiu de uma indústria lá da área urbana e foi lá para o campo. Aquele maquinário, aquela máquina, né? Entenderam? Vamos lá. A produção do etanol é um exemplo dessa relação de interdependência entre o campo e a cidade. Bom, para quem não sabe, o etanol, pessoal, ele é um álcool, tá? E para obter esse produto, é preciso plantar a cana-de-açúcar. A produção da cana-de-açúcar se dá onde? Em grandes plantações no meio rural. Mas para isso são necessários diversos produtos fabricados no meio urbano, como adubo químico, o maquinário e as colheitadeiras. Pois é, não é tão simples plantar açúcar. Existe um processo. E dentro desse processo de plantar açúcar, também é necessário esse trabalho de união com da zona urbana. Esta zona urbana, ela fornece maquinários, adubos químicos e as colheitadeiras. Após a colheita, a cana é levada para as usinas, onde ela é processada e transformada em combustível, que por sua vez é usado como fonte de energia para fazer a locomoção dos veículos, tanto no meio urbano quanto no meio rural, conforme a ilustração está nos mostrando. Aqui, a colheitadeira fez a colheita da cana-de-açúcar, ela vai para uma refinaria, aí ela é armazenada para, né, iniciar a distribuição e ela chega no posto de abastecimento. Quando ela chega no posto de abastecimento, ela vai abastecer os veículos, ela vai abastecer até aquele veículo que ajudou a colher a cana-de-açúcar, né? Aí ele virou aqui o etanol, certo? Então, portanto, é possível perceber que a produção industrial depende do uso de matérias-primas, que são produzidas no campo ou extraídas na natureza. Assim como a produção do campo necessita de produtos e serviços como bancos, correios e hospitais que estão na área urbana. Então, mais uma vez, nós enxergamos, comprovamos essa interligação, certo? Tudo que tem na produção industrial, a indústria que está lá na área urbana, ela precisa de uma matéria-prima. E essa matéria-prima está na natureza, ela está no campo, certo? Então tem esse vínculo. E quem está lá produzindo no campo também precisa de um hospital, de um correio, de um banco que está na área urbana, certo?
comprovação aí, comprovando essa interligação entre elas, certo? De modo geral, a obtenção dos produtos e serviços que consumimos diariamente é possível graças às atividades tanto do campo como da cidade, certo? Muito bem. O campo e a cidade estão conectados pelos meios de comunicação, como a rede de telefonia e internet também, né? Eu vou finalizando a nossa videoaula por aqui. Assistam com atenção. Esta videoaula é para a aula de amanhã, para a nossa aula de geografia. Anotem as suas dúvidas para tirarmos na aula online, ok? Beijo, até a próxima.